Olá, bem-vindos ao MEPAMcast. Esse é o videocast da MEPAM, Medicina e Segurança do Trabalho. Nosso espaço é dedicado a trocarmos ideias, percepções e expandirmos o nosso repertório sobre saúde, segurança e bem-estar no universo do trabalho, pensando tanto nos colaboradores quanto nas empresas. E hoje, antes de eu revelar o tema, eu quero fazer aquele pedido especial. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal para acompanhar os próximos episódios, ative o sininho de notificações, deixe aqui o seu like e compartilhe este vídeo com líderes, colegas de trabalho e todos que precisam expandir o repertório sobre ambientes de trabalho mais saudáveis. Combinado? Conto com vocês! Quanto você se sente verdadeiramente conectado ao seu corpo? Pense nisso. Hoje, o tema é essencial para lidarmos melhor com os desafios cotidianos. Como entender os sinais do nosso corpo para a melhora da qualidade de vida e da performance. Muitas vezes negligenciamos o que o nosso corpo está tentando nos dizer, pagando um preço alto da nossa saúde e produtividade. Para essa conversa sobre como o autocuidado consciente pode ser uma ferramenta de alta performance, temos o prazer de receber ele, o incrível Marcones Oliveira. O Marcones é massoterapeuta, já salvou a mim e ao meu marido várias vezes e se profissionalizou em massagens terapêuticas e atendimento focado na medicina tradicional chinesa, MTC. Consolidando-se e especializando em técnicas de massagens para alívio da dor. Marcones, seja muito bem-vindo ao nosso MEPAMcast. Mari, muito obrigado. Queria primeiro agradecer a você pelo convite maravilhoso. É uma honra estar aqui, uma alegria muito grande fazer parte aqui da MEPAMcast, né? E trazer um tema tão importante, tão necessário no dia de hoje, a gente falar sobre autocuidado. Sim, com certeza. E, para começar, a gente estudou muito, tá? Então, a gente foi lá nas suas redes, viu uma frasezinha que eu vou ler aqui para os meus telespectadores. Você falou, fazer massagem toda semana é mais barato que tomar remédio todo dia. O que exatamente você quis dizer com isso? Olha, Mário, vou te contar, viu? Atendendo com foco, né, na massagem terapêutica. Eu passei por outras massagens também, porém a terapêutica foi a que mais me chamou a atenção pelo fato da gente conseguir aliviar e muitas vezes tirar a dor do paciente ou do cliente apenas com o poder das mãos, né? Isso para mim foi assim, eu também como paciente, que também passei por esses processos de dor muscular e também um massoterapeuta capacitado nisso também, me trouxe também esse outro lado, né? E quando eu estava fazendo essa transição para a profissão que eu faço hoje, como massoterapeuta, eu entendi que era isso que eu queria fazer, né? Então, é uma alegria fazer isso muito grande. Porém, durante os processos que a gente vai tendo, durante a carreira, a gente vai recebendo também essas pessoas e vai vendo que o processo delas de dor é muito camuflado com a medicação. Sim. Né? A gente aqui no Brasil tem essa cultura mesmo, né, da automedicação. E nós vamos falar sobre isso. Então, quando o cliente fala assim, que chega e durante a anamnese, que eu sempre faço uma anamnese um pouco mais minuciosa, para entender profundamente a raiz da dor muscular, mas também de uma forma mais ampla, o que trouxe meu paciente até a minha sala. E com isso eu percebo que a maioria, eu acho que 80%, 90% desses clientes falam sobre automedicação. Não falam de forma direta, mas falam que tomam um comprimidinho para aquele que todo mundo já conhece, né? Eu tomei um dor, né? Pra não sei o quê, para dor, mas não passou, né? Porque para o processo de dor mecânica, não existe uma medicação que tire. Você tem que, de fato, mexer no processo muscular para que haja, de fato, um resultado satisfatório e um resultado que alivie de fato a dor e não que camufle a dor. Tá, mas puxando esse gancho que você falou da massagem
terapêutica, da massagem integrativa, que eu sei que você trabalha. Qual é a diferença, então, da massagem tradicional para que você faz? Então, a massagem, na verdade, o que seria a massoterapia? A massoterapia, ela é um conjunto de técnicas de massagens, né? O profissional, ele se qualifica nisso durante o curso técnico, e aí você faz todas as massagens durante o processo, né? Dentro desse processo, tem gente que se identifica só com massagem relaxante. Hoje tem profissionais que só para a área da massagem relaxante. Drenagem linfática, que a gente já pega um pouquinho também da parte estética. Aí tem a massagem sueca, tem a massagem... O shiatsu que dói. O shiatsu, que eu amei fazer, de verdade. Às vezes a gente gosta, mas nem tanto de receber. Engraçado que eu gosto de receber. Eu gosto de receber o shiatsu. Ele traz um desconforto pra gente mexer o que de fato tá doendo, mas que depois te traz um alívio imediato. É impressionante. E eu comecei no shiatsu. Quando chegou a parte do shiatsu, eu me apaixonei. E já tinha feito em mim também, inclusive. E aí eu disse, cara, é isso. Eu quero fazer isso. E aí, com o tempo, a massagem terapêutica foi entrando no meu caminho por causa disso. Mas, na verdade, é isso. A massoterapia é um conjunto de massagens que você aglomera ali, estuda, e depois, em seguida, você vai ver se você se identifica com qual. E aí eu me identifiquei com a massagem terapêutica. Eu sei muito bem que você alinha também a massagem com os olhos, com também aquilo que você faz, as ventosas, né? Então são várias técnicas dentro de uma massagem. E aí, por que utilizar os olhos na massagem? Olha, Mário, muito legal essa pergunta, porque a gente acha que é só um olhinho, né, ali, e a gente entende que as propriedades do óleo, para quem estuda um pouco mais profundo sobre a aromaterapia, entende a importância do processo do aroma, mas também da propriedade desses óleos dentro do organismo do paciente ou do cliente. E aí é muito importante falar sobre isso, porque às vezes o cliente entende que você está passando ali... Normalmente a gente pega um óleo, que a gente fala óleo carreador, que é um óleo neutro, né? Até para não hipoalergênico também, dependendo do cliente, pode ter algum nível de alergia. E para cuidar melhor desse cliente, o ideal que seria um óleo neutro. E a gente mistura alguns olhinhos essenciais, que é muito forte. Então, algumas gotinhas já são suficientes para dar um resultado legal no organismo. Né? Então, para cada tipo de anamnese que a gente faz, se o cliente, por exemplo, chega muito estressado, a gente vai usar algum blend, que seria uma misturinha de alguns olhinhos mais calmantes, né? Para trazer esse resultado para o organismo do cliente. Se o cliente chega um pouco mais down, com aquela tristeza mais baixa, a gente usa olhinhos mais que elevam a energia. E tudo isso dentro da aromaterapia, a gente consegue fazer durante o processo de massagem, misturando os óleos, espalhando no corpo, onde vai ser absorvido através da pele e para todo o organismo durante toda a massagem. Eu uso um específico, né? Não sei se é específico para isso, mas que tem me ajudado muito, que é quando eu estou com crises de rinite, né, afetadas, né? Então eu uso para dormir melhor. Dizem também que ele ajuda para você fazer atividade física, né? Que é o peppermint. Sim, ajuda bastante. Mas eu vejo, né? Não sei nem se é o ideal. Eu uso quando eu estou na crise. Seria bom a gente usar sempre? Então, não tem uma contraindicação, a não ser que você entre em algum processo alérgico. Eu já vi gente que usava, por exemplo, o óleo que mais se usa, né, é um óleo coringa, seria o óleo de lavanda, que todo mundo, né, a maioria dos clientes, pelo menos, tem assim, que olhinho foi esse e tal, não sei o quê, porque sente aquela calma só na parte do cheiro mesmo, né, das informações dentro do campo da memória afetiva também, é muito interessante também. E aí traz esse relaxamento mesmo para o corpo, a lavanda. Mas tem gente que depois pode sim desenvolver algum tipo de alergia também ao óleo essencial. Como tudo, se você usa muito, o organismo de alguma forma, ele chega a um ponto que ele pode rejeitar sim o óleo, mas aí é bem raro que isso aconteça. Mas acaba acontecendo algumas vezes, né? São produtos naturais, São produtos naturais. Então, eles não vão prejudicar a nossa saúde. Não vão prejudicar, mas lembrando também que eles são medicações naturais, né? Então, eles têm propriedades
que também refletem dentro do nosso organismo, né? Então a gente olha assim, é uma plantinha, né? É feito de uma flor, é feito de um óleo de uma planta, seja do que for, de um tipo de cipó, seja do que é feita esse óleo essencial, ele carrega ali propriedades muito fortes. Por isso que a gente sempre usa poucas gotas, inclusive, né? Sim. No processo de diluir ele num óleo ou num creme, por exemplo. Tá. E dentro da medicina tradicional chinesa, acredito que ela indica que a gente tem que observar alguns sinais do nosso corpo. Quais são esses sinais que a gente tem que ficar em alerta do tipo assim, epa, alguma coisa aqui tá acontecendo no meu corpo, tenho que procurar uma ajuda. Mari, assim, o interessante é que a medicina tradicional chinesa, ela é milenar. Então, a nossa medicina ocidental, ela tá em outro parâmetro, né? Eles estão aqui e a gente tá de outro lado. Então, o que faz sentido para a medicina tradicional chinesa, ou a MTC, às vezes não faz muito sentido para a nossa medicina atual, moderna, ocidental, né? Mas os caras estão aí há muito tempo já. E dentro de alguns hospitais, por exemplo, usa aromaterapia, né? Usa processos também, inclusive, de reinidização nos pacientes após cirurgia ou antes de cirurgia, como o reiki, por exemplo. Sim. Né? Foge um pouquinho ali do campo da massoterapia, mas também está dentro do campo do autocuidado, no sentido mais amplo, no sentido mais holístico. Porque a medicina tradicional chinesa, ela pega todos os campos do ser humano. Ela não deixa a gente num campo somente como pessoa física, né? A gente é feito do corpo físico, corpo energético, corpo emocional, corpo mental, e tudo isso está integrado dentro dessa medicina. E a gente tenta concentrar isso tudo dentro dessa medicina para a gente trazer um resultado também mais amplo para esse cliente. Sim. Por exemplo, às vezes você está com a dor em alguma parte específica, é um músculo específico, a gente vai tratar dentro da massagem terapêutica, mas também, às vezes, porque aquele músculo está dolorido, pode ser vamos dizer assim, uma consequência daquilo que você está sentindo diante das emoções, que vai mexer no teu campo energético também. Então tá tudo misturado. Isso é muito interessante. Eu cheguei no consultório dele, falei, aqui tá travado. Eu travei, né? Já tava com dor. Eu sempre tenho dor um pouquinho assim, sabe? Nas costas, onde todo mundo sente aquela dorzinha. Essa. E falei assim, do nada, já tava com uma dor, já tava sentindo, eu travei. Travei tudo isso aqui, eu mandei mensagem pra ele assim, falei, me ajuda pelo amor de Deus. Eu travei, não sei o que fazer e nem o dor qualquer coisa tava me ajudando. Não é? Então o que isso pode trazer de sinal pra mim? O que tava acontecendo ali para que eu precisasse de uma ajuda aí mais profunda? Então, menina, olha o que acontece, né? Acontece isso, é mais comum do que a gente imagina, na verdade, né? A gente primeiro acumula dor, para depois a gente procurar, por exemplo, uma massagem terapêutica para fazer o trabalho dela ali. E que é um trabalho incrível e que, de fato, quando você termina, né, ali de fazer a sessão, o cliente às vezes está até se perguntando onde estava aquela dor, seja no ombro, seja na cervical, né? Na lombar, que é um dos que mais chegam, pelo menos na minha sala, lombar, assim, ganha, assim, né? Nervo ciático. Principalmente pelo fato da gente trabalhar horas sentado e alinhando muito ao meu trabalho. Muitas vezes não tem uma cadeira ergonômica, que de fato ele ajuda. A cadeira ergonômica é essencial para o nosso trabalho. Mas a gente sabe que às vezes não é só isso. Às vezes também é todo o estresse que a gente está carregando o dia inteiro, ou de semanas, ou de meses, e vai pincelando aí no nosso corpo, né? Sim. Isso vai somando, né? A gente chama isso de somatização dentro do campo da massoterapia. A gente vai juntando esses níveis de estresse no corpo, como o corpo fosse ficar de boa. Pode, você, no final de semana, sair, né? E de repente se divertir. Encher a cara. Ir pra uma praia e tal, não sei o quê. Isso também faz parte do processo de relaxamento para o ser humano, sim, mas isso não trata a dor. Então, na segunda-feira, quando a gente volta a trabalhar, né? A gente tá com aquela dor e às vezes um pouco até mais forte.
E a gente vai acumulando essa dor em tempo de travar mesmo, assim. Chega pessoas na minha sala realmente travadas, né? Toda semana chega alguém que está travando ou travado. Inclusive, já travou na minha maca também, que eu não desejo para ninguém, nenhum profissional passar por isso. Tem que ter uma capacidade muito legal de saber lidar com isso. Com certeza. Porque é um momento bem complicado para o paciente que está deitado, que já está vindo, né? Já tem uma carga emocional. Já tem uma carga ali. muito grande ali, de tensão mesmo, né? Fora outras questões mesmo patológicas, que no caso desse meu cliente, eram questões bem complicadas, né? Vinha de um processo de câncer aí, e se recuperando, já tinha tido outros travamentos musculares e outros massoterapeutas não queriam pegar. E aí, por indicação, eu disse, vem. Né? Ele tá comigo, agora vai fazer 2 anos que ele tá comigo, eu tô cuidando dele. E foi complicado, mas ao mesmo tempo foi desafiador esse processo, mas exatamente por causa desse acúmulo que a gente vai deixando. Sim. Vai passando o dia, a gente vai acumulando, trabalhando atrás de metas e mais metas. Daqui a pouco você vai treinar, sobrecarrega ainda mais o corpo, né? O treino é bom, mas também tem um processo também de carregar o corpo também, sabe? De tensionar através do processo da academia mesmo, né? Sim. E aí a pessoa deixa por último, né? Assim, a gente faz manutenção em tudo, Mari, a verdade é essa, né? A gente faz manutenção no carro, na casa, se tá mofada a gente pinta, se tá não sei o quê, hidráulica, mas na gente a gente deixa por último, né? Com certeza. Então não faz muito sentido esse olhar do autocuidado, deixar as coisas materiais como prioridade, onde na verdade quem vai utilizar é o corpo, a experiência que vai passar é o corpo. Se a gente não tiver o nosso corpo para trabalhar, não vai ter material que chegue. Não vai ter computador, você também, celular, nada. Você não vai ter como aproveitar tudo isso, né? Com qualidade e presença mesmo, de verdade. Porque um corpo estressado, ele não consegue aproveitar, né? Mesmo que você esteja conquistando as coisas legais, seja lá quais forem os seus sonhos, você, para aproveitar isso de verdade, você precisa estar no seu corpo bem, senão não adianta. Exato. Eu não sei se vocês conseguem enxergar daí, mas vocês precisam ver o olho dele brilhando falando dos pacientes. É uma coisa assim, ele fala, nossa, resolvi um problema, que realmente deve ser gratificante, muito, né? Muito. A pessoa chegar e falar, olha, tô conseguindo trabalhar, tô conseguindo conviver com a minha família, tô conseguindo brincar com meus filhos, porque a pessoa não tá travada, né? Mas uma coisa interessante que você mencionou foi da gente procurar, né, uma massagem, procurar um profissional somente quando a gente já está ou, né, indo para o travamento ou já travado. No ápice. Isso eu acredito que seja uma cultura nossa. Sim. Não sei se brasileira ou é geral, tá? Acredito que os chineses devem fazer isso muito melhor que a gente. Porque já tá na cultura enraizada deles. Sim. Então, assim, quais são... O que você acha, né? Por que as pessoas fazem isso? Se é uma cultura mesmo... E quais são as causas lá na frente da gente só olhar para o corpo, que nem você estava falando, quando a gente já está totalmente travado, sem conseguir se mexer? Como eu falei já no início, né? É bem comum isso que aconteça. Eu acho que essa é uma característica, Mari, assim, muito do brasileiro também, né? Você citou a China, o Japão, os países orientais, a Índia também, né? Você percebe que desde a infância, né, as mães, os pais, eles tocam no filho fazendo massagem desde bebezinho, né? Inclusive, existe um tipo de massagem que é só para bebezinho, criança, a Chantala, que é muito lindo também. Tem profissionais excelentes nessa área, que cuidam de criança, de bebezinho. Legal. E ajudam em vários processos, inclusive as mamães que estão aí também. É bem legal saber. Entra a aromaterapia também. Pode entrar a ventosa também. A gente já acha, né, que a ventosa só entra no campo da dor, da massagem terapêutica, mas ela é um pouco mais ampla do que isso. É o que chega pra gente, pelo menos na mídia, né? Chega pra gente assim. Mas não é. Ela é muito mais ampla do que isso. E eu acho que, de fato, assim, como a gente tem esse hábito da automedicação, o Brasil, se eu não me engano, é o 4º país que mais se automedica no mundo. Né? Nossa, bastante. Então, assim, é muito impressionante como as pessoas preferem tomar uma medicação do que, de fato, cuidar do problema. Né? E a gente vai deixando isso acumular, né? E não tem jeito, a gente tem que colher aquilo que a gente está plantando no nosso corpo. Se você traz movimento de saúde para o seu corpo,
É isso que ele vai entregar. E mesmo assim, a gente ainda passa uns percalços procurando uma saúde, estabilizar a nossa saúde, né? Com exercício, alimentação saudável, massagem. E olha que a gente ainda passa umas coisinhas aí, principalmente depois dos 35, 40, né? E aí o remedinho lá começa a ficar lá na caixinha sempre, né? Na caixinha da farmacinha da gente lá na cozinha. E aí, cara, você começa a acumular esse tanto de dor quando vê o processo fica muito mais complicado de cuidar. É muito interessante você falar nisso, porque às vezes chega o cliente, a gente está vivendo, Mari, um momento de imediatismo muito grande. E às vezes o cliente ficou ali com uma dor crônica, gente, de 5, 10, 15, 20 anos, às vezes, né? E às vezes vai cuidar naquele momento, assim. E quer que na primeira sessão saia sem aquele peso, sem aquela dor, sem aquele incômodo de anos que você decidiu cuidar uma vez na vida, né? E aí que é um resultado na primeira sessão. E não dá. Quando você chega com uma dor mais crônica, que passa por meses, até vezes anos, como eu já falei, né? Outro dia eu cuidei de um cliente que ficou mais de 20 anos dirigindo aqui como motorista aqui em São Paulo. E assim, a primeira vez, né? Uma pessoa 60 a mais, a primeira vez que vai no massoterapeuta e sente um alívio incrível depois de uma liberação de lombar. Né, associada à inflamação de nervo ciático. Então, assim, o alívio que a gente vê, né, a pessoa andando diferente, se movimentando diferente, vendo o corpo se abaixando na sala, assim, querendo sentar. Nossa, eu não estava fazendo isso. Isso é extremamente gratificante. Mas o ideal é que a gente não acumule, né, dessa forma e somatize ao corpo, trazendo esse nível de sofrimento para o corpo tão alto, chegar nesse ponto. É uma coisa que a gente faz assim que já tá introjetado, né? A gente sabe que precisa da academia, fazer musculação, então isso já mudou bastante, então as pessoas entendem que fazer musculação para longevidade é muito bom. Estamos vindo num caminho de alimentação saudável, então a gente sabe que se comer um brócolis ali vai ajudar, né? Mas é engraçado que com a massagem ainda eu não tenho visto muito, né? Não é falado muito sobre essa questão da massagem como um tratamento. Então a gente sabe que a gente tem que ir no psicólogo para tratar a nossa mente. Mas e o nosso corpo? Né? Embora a gente trate ali na musculação, mas é diferente, são estímulos diferentes. Totalmente. Completamente. Né? Então, buscar talvez esse outro estímulo, esse outro tipo de tratamento para a gente não precisar ficar tomando remédio. Sim. Imagina o quão a gente não atinge o nosso fígado, enfim, tudo internamente, tomando remédio um atrás do outro. Sim. Quem tem enxaqueca, dor de cabeça, quem sabe se a gente buscar um tratamento natural, que é como a massagem, o óleo, isso pode mudar a vida dela toda, né? Muda sim. E muda, às vezes, um desconforto que tá ali há anos, sabe? Que você, infelizmente, condicionou a mente e segue a vida trabalhando daquele jeito e acha que o corpo está em nível de sofrimento, tá tudo bem, né? Um corpo em sofrimento, em nível de estresse, é um corpo que ele nunca está presente. Então, por mais que aconteça ganhos dentro da carreira, por exemplo, com as metas hoje cada vez mais altas, eu trabalho com pessoas, meus clientes, boa parte são empresários, microempresários, assim, eles são, né, é um campo muito estressante, porque trabalha, assim, com metas muito altas e cada vez mais altas, e essas metas geram cada vez mais horas de trabalho também, e um esforço, assim, muito grande. Então, essas pessoas chegam num nível de estresse, não só muscular, mas mental e emocional muito grande, Mari, assim. Então, vai acumulando e desaba tudo aquilo ali na maca, de fato, assim, sabe? Como fosse, assim, um reset mesmo, né? Como tivesse dado reiniciando ali a configuração do corpo. É muito interessante como isso acontece. E muita gente começa, nunca foi para o massoterapeuta e, de repente, quando isso acontece, a pessoa não tira mais a parte da massagem como uma forma de autocuidado no dia a dia, não consegue tirar mais. A gente fala muito hoje sobre alta performance, né? Então as pessoas querem atingir muito ali um nível de excelência, mas acabam não olhando ali para as tensões, para as dores que está causando e não pensa nisso como uma forma de tratamento mesmo, né? Um tratamento
a longo prazo. Sim. Porque como você falou, se a pessoa chegar hoje, amanhã, tá linda, perfeita, para sofrer novos estresses amanhã no trabalho, não vai adiantar, né? Na verdade, assim, a massagem também ela pode ser vista de forma preventiva, né? Dentro do campo da massoterapia, é interessante, existe até um nome específico, acho que poucos massoterapeutas sabem, mas é massoterapeventista. Tá. Tem esse nome também lá, se você for buscar. Também para lembrar desse nome vai ser muito difícil. É muito difícil, né? Então, a maioria também das pessoas escolhe até falar massagista, né? Tá. Porque esse é um termo já bem mais antigo, lá da década de 60, né? Quando foi regulamentada, e hoje nem é mais, precisa até fazer essa nova regulamentação, na verdade, né? Na década, se não me engano, de 61. E aí, a gente está nesse processo de não da transição do nome, mas colocar como uma forma de regular mesmo a profissão, né? Como massoterapeuta, né? Tá. Massoterapeuta, mãos, terapia, né? É uma terapia feita com as mãos de forma natural. Então, assim, a única coisa que você vai poder aguentar ali um pouquinho, né? Do que tá tomando picada de medicação. Alguns clientes meus acabam indo para aquelas injeçõezinhas quando não tá aguentando mais por causa da crise lombar e tal. Mas só que quando a medicação passa, né, o efeito da medicação forte, que vai inclusive prejudicar nossos órgãos com a quantidade que você vai colocando e vai condicionando o corpo a achar que tomar injeção todo final de mês é natural devido a uma dor de uma hérnia na lombar, uma dor de uma cervical, e as pessoas não querem tratar isso de forma natural. Elas querem simplesmente ou para um médico, aplica aqui uma injeção para eu voltar a trabalhar, para continuar nesse processo de alta performance. Só que quando a gente vê, tá lá, dor de novo, porque de fato você não tratou. Sim. Terminou lá o processo da medicação, do que ela pode entregar dentro do seu organismo, que inclusive é de cada organismo, né? Tá lá o problema de novo. Então é um problema mecânico. Então não tem como a gente jogar uma medicação em cima e achar que o seu corpo vai se curar com aquilo, né? Dentro do campo da massoterapia tem como a gente fazer isso. Sim. Tem como você trazer esse bem-estar, porque é o seu próprio corpo que vai entregar isso através dessa mobilização. Uma coisa, é o que a gente já falou, né? Cultural. Então, nós temos a cultura do medicamento, a cultura das agulhadas, né? Acho que não tem tanto conhecimento ainda sobre esse assunto. Então, assim, continue ali com o seu trabalho de nos instruir, né? Nas redes, que é onde a gente consegue divulgar bem o nosso trabalho, porque eu acho que é um pouco de falta de conhecimento. Né? E quais são todos os benefícios, além de você não estar com dor, que a massagem pode trazer? Eu sei que, tendo ali um exemplo em casa, eu vejo que o sono melhora muito. Sim. Né? Fora isso, o que mais você consegue ver de benefícios, fora todos esses já tá trazendo, para a pessoa que tá fazendo ali a massagem? Assim, de uma forma bem simplificada, por exemplo, se a gente for pegar uma massagem relaxante, né? Você tá com um sono desregulado. Hoje, entre 10 clientes meus, assim, 8 estão com sono desregulado. E 9,5. Né? 9,5. Então, assim, vou te contar, é bem sério isso, porque quando a gente vê, o cliente chega, ele faz tudo, só que à noite, mesmo assim, ele não consegue desligar, ele não consegue. A mente ainda tá trabalhando. Tá trabalhando totalmente, né? Tá em looping ali. Sim. E esse looping é extremamente cansativo, né? Para o cérebro. E o cérebro descarrega tudo isso no corpo também, ó, né? Automaticamente. Isso gerando nível, logicamente, de cortisol altíssimo. E aí o cortisol, nesse momento, ele tá sendo liberado no momento que ele não deveria, que é onde? Na hora que a gente tem que dormir. E aí, nesse momento, o cortisol sobe e a gente não consegue dormir. Em alguns casos, os clientes fazem exame, eu peço para fazer exame, como eu percebo que o cortisol está alto. Vê como está teu nível, né, de cortisol, dá uma olhada, vai no endócrino para ver os processos hormonais também, né, que é muito interessante, o massoterapeuta ter esse carinho com o cliente, olhar de uma forma mais clínica para ele, dentro daquilo que está dentro do nosso viés mesmo ali. Sim, trabalhar em conjunto mesmo. Trabalhar em conjunto, né? Não dá pra gente ir lá, gente, para escrever um negócio, mas dá para você conversar com seu cliente, né? E ampliar um pouco da cabeça dele ali. Às vezes ele tá tão condicionado no dia a dia, tão corrido, tudo aquilo, que não entende que ele pode procurar um médico, por exemplo, né? E aí associar junto a massoterapia, para ter esses benefícios, né? Dormir melhor, porque se você, no dia que o meu cliente faz uma relaxante, por exemplo, né?
E aí eu uso lá os copinhos, que são as ventosas, que você falou lá no início. As ventosas, ela não serve só para massagem terapêutica. A gente pode colocar em pontos que estimulem o sono. É muito interessante. Aí já entra a medicina tradicional chinesa. A gente pega lá os meridianos, chamados meridianos, e a gente estimula o cérebro à produção de melatonina. Né? E com isso, o corpo entende esse processo, né? Fora, logicamente, a hora da massagem, que é maravilhosa, e o nível de ocitocina sobe muito, né? E aí você consegue relaxar. E com isso, você diminui o nível de cortisol. Né? Então, assim, só da massagem relaxante é um benefício incrível. Se for falar só de sono, hoje em dia já é um benefício incrível, né? As pessoas só querem dormir, gente, realmente... Se a gente for para a massagem, por exemplo, a drenagem linfática, né? A gente também faz esse processo, principalmente a mulherada, né? Que vai muito lá na sala fazer a drenagem linfática. Quer se livrar daquele... Aí eu faço, gente... Drenagem linfática, não tira gordura, porque já chega todo mundo querendo tirar a gordura, né? Assim, de uma forma muito como fosse uma mágica. Eu passei a mão aqui. Mas então explica pra gente o que é a drenagem linfática. Mari, já os benefícios da drenagem linfática é muito interessante, né? Não se perde, primeiro que não se perde gordura na drenagem linfática. A mulherada às vezes quer chegar, e por falta de informação, claro, né? A gente quer perder aquela gordurinha, aqueles culotes a mais, e não sai. A gente sempre quer algo milagroso, né? Sempre, sempre. Tá. E que não vai sair no xixi, inclusive, tá? Porque muita gente chega achando que a gordura vai sair no xixi. Tem essa informação totalmente errada, né? A parte linfática, ela cuida mais da parte de limpeza, vamos dizer assim. É como se fosse uma faxina da toxina e do líquido acumulado no corpo. A gente faz esse processo. Aí sim, as toxinas sim, conseguem sair pelo suor, conseguem sair pelo xixi, né? A gente vai ali nas glândulas linfáticas, em pontos específicos, né? Para estimular essas glândulas e fazer com que o corpo reaja. É como tivesse assim, de uma forma mais simples, para falar para o pessoal, é como tivesse um rio com pedrinhas no meio e a gente vai fazendo durante a mobilização correta, a pressão correta, da cliente ou do cliente, a gente vai tirando essas pedrinhas para o rio poder circular e correr livremente. Isso vai tirando as folhinhas, galhos, que seriam nossas toxinas acumuladas durante o dia, para benefício da drenagem linfática. Sim. Da massagem terapêutica, a gente tem, além do relaxamento no final, a gente tem um processo de autorregulação muscular muito grande, muito incrível. E seu corpo vai fazer isso apenas com a mobilização um pouco mais forte, né, Mari? Você sabe. Tem que existir ali um pouco mais de pressão naquele ponto específico que a gente está tratando, seja lá qual for o ponto do corpo, mas o seu corpo vai entrar em processo também de analgesia. Ele mesmo vai, sabe, fazer esse processo. É muito interessante e incrível, sem precisar de nenhum tipo de medicação para que você ingira no seu corpo, que você coloque. O corpo, ele fala, né? Ele tá falando com a gente o tempo todo e a gente não sabe ainda ouvir esses sinais, não sabe detectar, porque o pouco do que eu sei é que cada ponto do nosso corpo tem relação com alguma coisa. Sim. Né? Ele, quando ele faz a massagem, quando ele faz as ventosas, ele é uma espécie de mágico, porque ele sabe o que a gente fez no verão passado, ou melhor, no final de semana passado. Ele, pegando as ventosas, ele fala assim, você bebeu no final de semana passado? Eu falo, gente, isso é mágica? É o quê? Olha, os clientes perguntam muito isso, né? Porque durante a anamnese, o que acontece, Mari? Alguns clientes acabam vamos dizer, não mentindo, mas acaba ali... não revelando. A gente nunca quer dizer pro terapeuta, pra ninguém o que tá acontecendo. A gente quer esconder. Verdade. Só que aí, como você falou, o corpo fala. E para quem sabe ler bem o corpo e trabalha com o corpo como ferramenta de trabalho, a gente consegue ler o corpo. A ventosa também, ela traz esse diagnóstico que você falou. Né? A ventosa, ela é algo milenar. É milenar. Eu não sei se você já viu esses vídeos que mostram com fogo, com sanguezinho dentro lá. Para cada técnica dessa que usa dentro da ventosa, existe ali uma anamnese bem feita para esse tipo de cliente. A gente vai colocando ventosa, né? Tem toda a parte de pressão, para um cliente para um cliente é outro. Por isso a importância
de ouvir bem o seu cliente e saber do que está fazendo, né? Esses pontinhos que você fala aí são os meridianos. Nas nossas costas tem uns pontinhos lá que está correspondente a cada órgão. É muito interessante. E aí quando você fala assim, mas eu tô tomando tanta água que não sei o quê. Só que o rim reclama lá no pontinho de rim. Aí fala assim, mas tá tomando mesmo? Assim, para o que você faz no dia a dia, você tá tomando mesmo? Para o seu peso, a sua altura. Para a sua altura, seu peso, seu cotidiano, sua rotina. Você tá tomando mesmo? Aí a pessoa... Então, aí a gente já começa... Quando chega no então... Eu só presto atenção depois do então, né? Aí porque vai sair a verdade agora. Tá. E aí começa a sair de fato, a pessoa vai entregando ali. Então, eu vou ter que aumentar mais. Eu disse, então aumenta mais, né? Alcaliniza mais a água também, né? Pode ser com limão, com folhinha de hortelã. Alcaliniza, ajuda o limão ajuda muito o processo de desintoxicação de fígado e de rim também. Não é que a água com limão de manhã em jejum vai emagrecer a gente, né? Essa água com limão, ela tem uma outra função. É outra função, gente. Não é milagre. Não é. Não é o shake lá da TVzinha que vende, que você vai tomar o shake aqui, emagrece 5 quilos em um dia. Exato. Né? A gente tá muito com essa cabeça agora, né? E que é o imediatismo. Que é o imediatismo que a gente fala. Mas... dentro das terapias naturais, né, trazendo a massoterapia, você tem um resultado, às vezes, até um pouco mais longo, vamos dizer assim, só que quando você faz com constância isso, a gente tem um resultado muito melhor, né, assim, muito melhor o resultado, do que você tomar a medicação, e você tem um resultado durante 15, 20 minutos e daqui a pouco o problema volta de novo. E às vezes volta mais grave. Essa semana eu peguei um cliente que ele me ligou e dizia, tá dando fisgado e não sei o que. A gente foi conversando sobre isso durante uns 2, 3 dias. Eu disse, você não quer vir aqui de forma preventiva? Já que você começou a fazer exercício físico agora ele tem 38 anos. Tá. E aí dentro da rotina dele, é a primeira vez que ele tá fazendo, né, tá se exercitando, tá indo pra academia e tal. E acabou travando, menina, na academia. Então, assim, mesmo me falando, já tendo algumas vezes lá na sala, né? Ele ele entendeu o sinal do corpo, mas também não agiu como o corpo estava pedindo. Foi treinar mesmo com o personal ao lado. Porque a gente é teimoso. Ele teve o travamento num treino de perna e me deu um trabalho para destravar, mas graças a Deus ele destravou. O mágico conseguiu, ele destravou e aí... tá voltando aos poucos ao treino agora. E ao trabalho, né? Porque ficou também afastado do trabalho aí 3 dias. A última vez que eu travei foi na academia, mas eu tenho certeza que a causa não foi a musculação que eu tava fazendo. Porque às vezes a gente também quer carregar um pouco mais de peso do que a gente aguenta. Porque as pessoas falam muito, né? Você tem que aumentar peso, você tem que aumentar peso. Mas será? Será que eu ainda posso aumentar peso? Será que eu consigo? Mas eu entendo que eu travei não por causa da academia, pelo exercício que eu fiz, se estava certo ou estava errado. Era de antes, é o estresse, a entrega. Todo dia lá lidando na empresa com alguns problemas e a gente vai levando. Só que aí chega um ponto que, travei. Mas às vezes não é ela a causa, né? Exatamente, isso acontece demais. E falando sobre cervicalgia, a minha cliente da semana passada, ela travou a cervical num movimento muito simples, Mari. Ela foi pegar a filha, assim, para entrar no carro. E sentiu aquela fisgada do pescoço subindo, né? E aí ela entrou em contato, foi fazer a liberação de cervical e tal. E tava um nível de tensão muito grande. Então, mesmo ela tendo essa rotina de academia, boa alimentação, né? Mas o sono tava péssimo, né? Exatamente por causa do trabalho, das demandas, de ser mãe, enfim, de tudo isso que mulher precisa ser um monte de coisa para dar conta no dia, assim. E além de participar, fazer parte de uma grande empresa, como ela faz, né? Isso traz para ela um nível de tensão muito grande, né? Dentro do campo, onde tem, inclusive, homens trabalhando. Ela tem que dar uma demanda maior, como fosse o dobro. Isso sempre traz ela à minha sala com essa crise de cervicalgia. Inclusive, os processos dentro da massoterapia, na leitura do corpo, né? A cervicalgia fala sobre sobrecarga. Cada parte do nosso corpo vai falar sobre alguma emoção, sobre algum sentimento ali. É muito interessante também. Então, a cervicalgia, no caso, fala, além da tensão muscular, ela fala também sobre
esse processo de peso, né? De levar tudo muito para você. Com certeza. A gente fala que o levantador de trapézio aqui, ele trava bastante. A gente fala que é o músculo do medo, né? Quando a gente está com medo, automaticamente a gente faz o quê? Isso aqui, né? A gente levanta isso aqui. Então, a gente condiciona o nosso corpo, está o tempo inteiro assim, e às vezes você está trabalhando aqui, ó, e tem que entregar aquilo, mas o reflexo que o corpo está fazendo é de medo, né? De tensão. Será que eu vou conseguir entregar? Internamente, conscientemente, você está entregando o trabalho, às vezes até de forma automática, porque você já sabe fazer aquilo. Sim. Mas o corpo está gerindo outra informação. E isso ele vai acumulando, chega uma hora que num simples movimento desse, como ela fez, por exemplo, acaba travando a cervical. Então não foi algo do momento, não foi do treino. Não foi do treino, não foi uma olhadinha não, a mais brusca. Que ela deu. Uhum. Não, é sempre, e sempre que você tá trabalhando, principalmente quem trabalha no escritório, Sim. computador, sempre você vê a pessoa tá assim, ó. Sempre. Ela tá assim, ó, se mexendo, sempre. Movimentando o ombro, movimentando o pescoço, a pessoa faz assim, estala tudo, não é? É porque isso já tá... Então, você já tem que estar ligado ali. Olha, meu corpo tá dizendo alguma coisa. Sim. Né? Eu preciso tratar disso. É. Né? E falando muito do trabalho, falando muito agora também, que é o meu trabalho da NR1, saúde mental para os colaboradores, que as empresas precisam trabalhar nisso, né? O estresse, o burnout, né? O que as empresas podem fazer, né? Alinhando aí o seu trabalho, para levar essa qualidade de vida para os seus colaboradores, para que, de fato, a gente não chegue no ápice, que é o burnout. Né? Mari, olha, eu vou te contar, o burnout, ele é assim, dentro do campo da psicologia mesmo, da psiquiatria, das doenças mentais, né, da patologia psicológica, ele vem atingindo assim, níveis muito altos no Brasil. É muito louco isso. Eu acho que só o ano passado foram mais de 500 mil de brasileiros afastados por burnout. Então, por aí você já tira, né, a prova o quanto isso tem sacrificado a saúde mental desses trabalhadores, né? Em níveis diferentes, independente de níveis de trabalho, do que a pessoa faz, de profissão, né? E é muito incrível receber essas pessoas. Há 3 anos atrás, eu tratei de uma pessoa que estava afastada já há um pouco mais de 3 meses, né, por burnout. E é muito complicado tratar uma pessoa com burnout. Você tem que ter também um processo de acolhimento muito grande com esse cliente, porque ele vem no processo muscular, de dor muscular, mas, na verdade, essa dor muscular, ela é muito gerida, ela é muito... reflexo daquilo que ele está sentindo mentalmente, pelo cansaço mental e o cansaço emocional, né? No caso desse cliente, que é uma pessoa maravilhosa, passava por um momento bem complicado dentro da empresa, né? Assim, de fato, experiências assim, bem ruins, né? Com a chefia, assim, que zero empatia, assim, com o geral, o pessoal que trabalhava, e infelizmente ele foi uma das pessoas afetadas de forma muito direta, assim, por estar alcançando níveis cada vez mais altos na empresa, de repente, e aí acabou sendo um alvo, né, dessa pessoa que estava acima no trabalho. E acabou não aguentando essa relação dentro do trabalho e chegou a um nível de burnout muito alto e teve que se afastar. E dentro do campo da massoterapia, eu entreguei um trabalho para ele. Ele está comigo até hoje, inclusive, e... graças a Deus, voltou a trabalhar, mudou de empresa também, que é importantíssimo. Às vezes eu falo para o meu cliente assim, às vezes você sabe exatamente o que faz, você ama o que faz, você só está no local errado. Né? E às vezes está no local errado, num ambiente que te adoece. É massagem com terapia. Olha, né? Eu vou te contar, é massacrante demais. E aí o corpo sente, não tem jeito. O corpo sente, vai doer. Quem tem burnout, normalmente é muito mais sensível, igual o pessoal também que tem outras doenças crônicas também, né? Você tem que ter um cuidado ali maior na hora da massagem. Tem que ter um cuidado maior, tem que ter um acolhimento maior, porque ele já está saindo de um processo psicológico muito grande e também... Está afetado, né? Está afetado psicologicamente. Só que a musculatura, ela guarda essa informação psicológica,
né, dentro da memória muscular. A face, ela se retrai, por exemplo. Ela é uma pessoa que está no nível de burnout, a face muscular dela é muito mais contraída do que quem está em algum nível de estresse, por exemplo, do estresse comum, vamos dizer assim. Né? O nível de burnout é o estresse mais elevado que o ser humano pode ter dentro do campo do trabalho. E aí, com isso, a gente acha resultados assim, bem tristes, que são assim, acumulados no corpo, nitidamente. Você vê um corpo totalmente dolorido, né? Uma mente totalmente se sentindo incapaz, né? Do que faz, mesmo sabendo. Traz essa informação para o corpo fica, de fato, muito mais cabisbaixo. A pessoa já chega aqui assim, porque ela já chega com a postura de como a mente dela e a emoção está. Então, essa leitura também para a gente que trabalha com o corpo, como massoterapeuta, é muito importante. Às vezes o cliente já chega assim na porta, eu já olho se está um ombro mais alto, se não está, se está mancando, está andando estranho hoje. Ou se ele chegou com menos brilho no olhar e tal. Eu já sei que são questões emocionais também a resolver ali durante o processo na massoterapia. Você acredita importante, então, as empresas, quem sabe, investirem nessa área da massagem, como um benefício para os colaboradores, porque hoje a gente vê que as empresas colocam muitos benefícios, de Gympass para academia, vale refeição, que tudo isso é muito importante. Mas, então, cadê a massagem nesse benefício? Gente, eu pergunto, cadê a massagem, gente, nesse benefício, né? Massagem é saúde, né, Mari? A gente está falando de um processo muito, muito intenso, né? Sim. Assim, muito mais profundo, aliás, né? Não é só passar olhinho, creminho ali e a pessoa sair relaxada. Dá para, dentro do campo da massoterapia, diferentes tipos de massagem, a gente vai trazer respostas incríveis para o corpo, sem precisar de medicação, sem precisar de afastamento, né, da empresa. Muito importante isso que você tá falando. Eu vou te contar, imagina uma equipe toda adoecida dentro de um campo de uma empresa que está em crescimento. A empresa não vai crescer, logicamente, porque quem faz a empresa são pessoas, né? E as pessoas precisam estar bem para poder entregar um bom trabalho. É o que eu falo sempre, as pessoas são o bem mais precioso da empresa. Sem as pessoas, a gente não vai conseguir ter um trabalho. Sim. Né? E isso que você falou é muito bom. A gente vai aí também trazendo isso para o meu lado. Se a gente reduz, né, se as pessoas estão melhores, se as pessoas estão ali tratadas mentalmente, fisicamente, elas vão ter que precisar menos ir no médico, então vai ter menos atestados. Sim. Essas pessoas vão estar melhores, claro, e vai ter menos afastamentos, que é um trauma muito grande para muitas empresas. Então, meus colaboradores estão trazendo muitos atestados, ou eu tenho colaboradores afastados, aí vamos tirar 1000 motivos. Então, eu quero que vocês vejam quão é importante a massagem, a massoterapia, né, a terapia integrativa como um todo dentro das empresas, né? A gente vai reduzir aí, imagina, muitos afastamentos e a gente vai ter uma produtividade muito maior com esses colaboradores. E aí sim, livre para atingir as metas, só que as metas vão ficar o quê? Mais fáceis de serem atingidas, porque as pessoas estão melhores, mais bem tratadas para conseguir trabalhar dia a dia. Estão dormindo melhor, acordam mais dispostas para enfrentar o dia, né? Enfrentar o trabalho, não é mesmo? Exato. E aí, quanto menos medicação, né? Se esses profissionais também, independente, inclusive até de religião, que eles possam estar dentro da empresa, né? Quanto mais meditação, né? Menos medicação. Exato. Né? Quanto mais massagem, menos afastamento, né? Trazendo um pouquinho, puxando o peixe assim para minha rede. Com porque, certeza. De fato, a massagem... Mas são tantos benefícios que a gente viu hoje que, olha... São tão incríveis, Mari, os benefícios, assim, de forma tão natural, né? Onde você é seu próprio laboratório. Isso é que é mais impressionante. Você vai, deita na maca e depois você levanta e sente o seu corpo. Não é alguém te falando isso, como você está hoje. Seu cabelo tá isso, não sei o quê. Né? Você tem ali algo de fora te trazendo um reflexo exterior, né? Diante da massagem, você se percebe, você traz presença para o seu corpo.
né? E quanto mais um estado de presença nesse corpo, mais você consegue perceber onde você está, o que você está fazendo. Porque às vezes a gente está muito aqui, ó, fazendo um trabalho, seja como o que seja o trabalho, só que a mente ela está vagando em vários níveis de preocupações, inúmeros problemas, né? Será que meu filho está bem na escola? Se o filho está doente? Se eu tô doente, enfim, inúmeras coisas que giram. O corpo tá fazendo uma coisa e a mente tá em outra coisa. Então, assim, são duas coisas distantes que estão fazendo trabalhos diferentes e trazendo um desgaste muito grande para o corpo. Nossa, muito interessante. A gente consegue alinhar, enfim, inúmeras coisas. Então, podemos sim dizer que a gente pode alinhar a massagem, a terapia integrativa e trazer isso para o nosso âmbito da NR1, né? Da saúde mental dos colaboradores. Com certeza, olha, Mari. Eu podia ficar aqui 1 milhão de anos conversando, né? Mas agora, eu quero que você diga aqui para nós quais são os passos práticos que a gente pode ter agora no nosso dia a dia para ter uma vida mais saudável, uma saúde mental melhor, uma saúde física. Quais são as dicas práticas que você diria aqui para nós? Olha, Mari, essa pergunta, a gente às vezes, na verdade, já sabe o que fazer, né? De fato. Sim. A gente só procurar um profissional é o primeiro, né? Você não consegue sozinho, tá no campo mental, né? Psicológico ali abalado, você vai procurar alguém, né? Que te traga, né, esse caminho, né, para você seguir de forma mais equilibrada. Se você está com dor, você vai procurar um massoterapeuta para te trazer isso. Se você está com um problema um pouco mais grave, que vai além do campo da massoterapia, você vai procurar de repente ali um fisioterapeuta, né? E assim sucessivamente. Mas o que eu posso dizer é aquilo que eu faço para mim e o que eu recomendo para os meus clientes, né? Às vezes, por exemplo, eu sou, logicamente, igual todo mundo. Então, assim, tem dia que eu não quero ir para academia, tem dia que eu não quero ter contato com a natureza, por preguiça, por não sei o quê, por estar cansado, por estar, sabe, sem energia naquele dia. Mas aí eu entendo que eu vou atender. Tem alguns atendimentos durante o dia e eu faço, não, eu tenho que chegar bem para o meu cliente. Porque como a massagem, ela é um processo muito íntimo, de troca energética muito grande, que aí entra os processos energéticos e a gente sai um pouquinho da parte mais física, clínica, muscular mesmo, mais mecânica, ela também traz essa parte mais energética, né? A gente faz... até você entrar nesse campo, você não entende que isso acontece. Até o momento de você começar a praticar a massagem e perceber que diferentes clientes trazem respostas também para o massoterapeuta diferentes. Então, hora a gente fica muito bem atendendo o cliente, hora não fica tão bem. E olha que às vezes a gente faz um menos esforço muscular e às vezes você sai um pouco mais drenado energeticamente, né? Isso também acontece. Então, o que eu tento fazer é melhorar a alimentação, né? Comer melhor, contato com a natureza. A gente está cada vez menos com contato com a natureza. A gente não tem tempo... Num país solar, a gente não tem tempo para tomar vitamina D, né? Que na verdade é um hormônio, né? Que o nosso corpo precisa do sol para produzir. E tem muita gente em falta. Em falta. Eu acho que 70% dos meus clientes estão em falta com vitamina D. Porque não tem tempo para ver o sol. Exatamente, pela alta performance. Não tem tempo, né? Só para o trabalho. E quando chega em casa, tem uma qualidade com a família que não é muito boa também, né? E fora exercício físico, boa alimentação, a gente já sabe mais ou menos o que fazer, mas é bom repetir quando sai da boca de um profissional para que a gente tenha esse alerta maior, né? E logicamente colocar na sua rotina aí o autocuidado como uma massagem, lógico, né? Para você ter aí pelo menos um final de semana, né? Tenho clientes que vai toda semana, então assim, já virou rotina e toda semana. Então varia entre, se estou muito dolorido, se estou com muita dor, tensão, contratura, nódulos, né? Lá, os pontinhos lá que dói e tal, não sei o que. Machucou no treino, faz a terapêutica ou uma liberação miofascial. Se tá mais no campo mais mental, cansaço, não consegue dormir direito, né? Tá com a mente muito acelerada, a gente vai para o processo da massagem relaxante. Às vezes o cliente quer uma coisa e a gente faz a leitura dele lá e faz, não. Hoje você está precisando de outra coisa. Hoje está precisando de outra coisa. E aí a gente acerta junto. Então faz, né? Ele quer sair bem, então
faz e confia no trabalho. Sim. E dá certo. Sim. E muito importante o que você está falando é não trabalhar, que a gente lida isso muito na medicina do trabalho, é não trabalhar quando tá com um problema, é trabalhar na prevenção. Gente, essa palavra da prevenção, ela é chave, né? Total. A gente não pode usar EPI só quando alguém se machucou. A gente não pode fazer um treinamento de altura, um treinamento no colaborador quando eu só tive um colaborador que caiu. Não, a gente tem que fazer antes. Então, a massagem, a gente tem que entender que é uma prevenção. É algo que a gente tem que fazer antes, até de fato, beleza. Lá na frente eu tive uma dor a mais, tive uma outra questão, é porque eu tô passando por algum problema. Mas sempre se a gente trabalhar ali na prevenção, ficar indo ali semanal, quinzenal, enfim, você escolhe seus dias, né? Eu acho que é o mais importante e o recado que a gente tem para passar hoje, né? Vamos trabalhar na prevenção. De forma preventiva, Mari, porque é importante demais pensar sobre prevenção. Não só no campo da massoterapia, né? Sim. Se a gente ampliar um pouquinho mesmo para as outras questões que a gente necessita mesmo para se sentir mais harmonizado, equilibrado, o máximo possível, está um pouco complicado, a gente tende nos dias de hoje se manter assim, mas existe exatamente os profissionais em cada um no seu campo para ajudar a gente nesse processo, caso claramente você tenha disponibilidade de tempo financeira, né, também, para fazer tudo isso e tentar trazer uma melhor resposta para o seu corpo, para a sua mente e também para as suas emoções, que a massoterapia, ela não mexe só no campo muscular. Às vezes a gente está num processo ali de liberação. Eu tentei liberar lá uma cliente, lá uma parte do nódulozinho, lá na escápula, não saía por nada. Era impressionante, Mari, não saía por nada. E aí eu fiz dentro do que ela suportava de dor, né? E ela irradia aqui para frente, que alguns pontos da torácica, por exemplo, às vezes irradia para a parte de peito, né? A parte aqui de clavícula também, né? E aí acaba irradiando. Só que quando eu virei ela e coloquei pontos emocionais, ela desabou. E aí a dor que estava atrás passou. Na verdade, ela precisava liberar um ponto ali dentro do meridiano emocional e trouxe um equilíbrio para dentro da musculatura, né? Isso é muito impressionante. Às vezes a gente tá mexendo lá e às vezes o massoterapeuta não entende que pode hipersensibilizar aquilo se ficar muito tempo naquela parte lá do ponto, né? Tentando liberar. E às vezes você vai para outro pontinho e acaba que está em outro local que você não ia nem imaginar que estava ali. E nem o cliente ia imaginar também, porque ele nem sabe que está ali. Inclusive, a gente descobre esse processo junto, né? E acontece assim, igual um momento como esse, assim. Era um pontinho mais emocional ali. E a dor de trás, a face, ela conseguiu relaxar. Ela conseguiu liberar aquilo. Foi muito impressionante. Muito interessante. Então, o recado que fica é vamos prevenir para não chegar aí nas dores mais drásticas, né? Marcones, muito obrigada pela sua participação, por compartilhar com a gente um conhecimento tão valioso sobre a importância de ouvir o nosso corpo. Foi, de fato, uma verdadeira aula sobre como o autocuidado não é um luxo, mas sim uma ferramenta essencial de prevenção e performance também. Para quem quer seguir o seu trabalho e conhecer mais sobre a terapia do toque, qual é o seu contato e qual é o seu Instagram? Conta aqui pra gente. Mari, então, o pessoal que quer me seguir aí no Instagram, conhecer um pouco mais, eu acabo postando por lá também, né? Nos stories, o dia a dia, os atendimentos, mesmo porque quem está acompanhando também os atendimentos se identifica do outro lado e acaba, eu tô com isso, eu também, tem agenda para amanhã, e como é que tá, né? Em cima da hora fica um pouquinho mais, às vezes, meio complicado, e às vezes eu responder também, em cima da hora que eu tô em atendimento, às vezes não tá um atendimento atrás do outro, fica meio complicado, mas eu respondo, tá? A gente tá lá no Toque _ terapia, THOC terapia, terapia holística da cura, né? Toque terapia, no Instagram, e já estou ali ao lado do metrô Carrão, já vai fazer 4 anos. Muito fácil acesso, que tem, né? De muito fácil acesso, do lado do metrô, chegou, anda 2 minutinhos, gente, já está lá em frente ao prédio, e vai ser uma alegria receber vocês e proporcionar, com toda certeza, um corpo mais equilibrado, harmonizado e principalmente sem dor. Com certeza.
Perfeito! E a você que nos acompanhou até aqui, o meu muito obrigada pela audiência. Se este episódio te ajudou você a repensar a sua relação com a saúde, lembre-se, compartilhe esse vídeo. É a sua forma de nos ajudar a levar essa mensagem para mais pessoas e empresas que buscam um ambiente de trabalho mais seguro e produtivo. Lembre-se de se inscrever no nosso canal, no Mepancast, de curtir esse episódio e de ativar o sininho para receber todas as nossas notificações. A Mepan está aqui para ser a sua parceira em medicina e segurança do trabalho, garantindo um ambiente onde a saúde e a alta performance caminham juntas. E até o próximo episódio do Mepancast.